Oi gente, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Jéssica Guedes e hoje eu tô aqui de volta no canal pra fazer um vídeo, aproveitando que é um dia aleatório, né? Todo dia de sábado, como no último vídeo eu expliquei, seria um vídeo aleatório. Eu resolvi fazer aqui mais um vídeo de 50 fatos sobre mim. Eu fiz um vídeo de 50 fatos sobre mim no início do canal, lá em 2014, mas como tem muita gente nova, né, e que pode ter aí algum interesse em conhecer coisas, né, coisinhas assim que nem todo mundo sabe sobre mim, eu resolvi compartilhar. Se você quiser ver a primeira parte dos 50 fatos sobre mim, eu vou deixar tanto aí no card, aqui ou aqui em cima, não sei, e aqui na descrição a primeira parte, tá, o primeiro vídeo. E agora a gente vai dar continuidade com novas curiosidades sobre a Jéssica. Vamos lá? Ah, antes da gente dar continuidade, aproveita e já clica aí no gostei. Pra você é só um segundinho, mas pra mim fez toda a diferença do mundo. Então eu peço já de antemão esse voto de confiança, tenho certeza absoluta de que você não vai se arrepender. Agora vamos lá, vamos pro vídeo. O meu nome é Jéssica Monteiro Guedes, tenho 29 anos, meu signo solar e a lua são em peixes e o meu ascendente é em Libra. A primeira vez que eu tive contato com o documentário O Segredo foi há muitos anos, eu ainda era pequenininha, foi com a minha tia Renata, né? Eu lembro dela mostrando todo empolgado o documentário pra minha mãe, só que como eu era muito novinha, muito menininha, eu não entendia ali o que significava aquele documentário. E só muitos anos depois, né, recentemente, que eu fui assistir o documentário, que eu vi a profundidade daquilo e que mudou, assim, a minha vida, posso dizer assim. Eu já fiz um carinho em um calango desses do mato, lá em Minas Gerais. Eu não sei, me deu uma coisa, eu fui lá, fiz carinho e ele até fechou o olhinho pra receber o carinho. E Rajiv vive no meu pé pra eu postar esse vídeo, mas eu não encontro o contexto, eu vou deixar também uma partezinha pra que você conheça mais. Barulho me faz sentir muito aflita. Eu já fui fã de carteirinha da Maria Gadu, continuo apaixonada pelo trabalho dela, apesar de não acompanhar como antigamente. Participei de fã-clube laranja, cheguei a fazer viagem para conhecer a Maria em uma certa ocasião em Minas Gerais. A gente fechou um sítio. A gente não, né? Eu participei, só que não fui eu quem fechou o sítio, né? As meninas do fã-clube fecharam o sítio e a Maria cantou com a gente e foi muito incrível porque eu levei na ocasião essa ilustração aqui que eu tinha feito. Eu tinha feito à mão, escaneei um tempo antes e postei no meu Facebook. Aí a Maria, em uma ocasião, a Maria Gadu mesmo, ela pegou e viu, porque eu tenho a mãe dela, né, no meu Facebook. E a dona Neuza, que a mãe dela deve ter mostrado, não sei, eu sei que ela pegou e comentou na minha ilustração. E eu fiquei na época assim, tipo, estupefata, sabe? Tipo, nossa, a Maria comentou numa ilustração que eu fiz dela, numa caricatura, né? E aí, beleza, eu fiquei toda empolgada, tudo. E eu falei, eu vou levar essa ilustração pra Maria autografar. E nessa ocasião do sítio foi muito interessante porque eu tava lá, tipo, ai meu Deus, a Maria. Eu vou deixar aqui algumas fotografias pra vocês vão ver que tava bem diferente na época. E aí quando eu me aproximei e mostrei pra ela autografar, ela olhou assim pra mim e falou, nossa, eu conheço essa ilustração, eu imprimi e tá grudado na parede do meu quarto. Gente, eu lembro que na época eu não... Sabe quando você escuta, mas você não entende? Você fica meio assim, tipo... Eu não consegui acreditar, mas pra mim foi muito mágico. Ela tratou todos os fãs super bem, foi um dia assim inesquecível. Aí eu tenho vários autógrafos, gente. Eu tenho autógrafo em camiseta, a ilustração da camiseta do fã-clube é minha. Eu tenho autógrafo em todos os meus DVDs, CDs. Entrei em camarim pra encontrar com ela. Inclusive parece que o fã-clube fez 7 anos. Eu admiro muito ainda, né? Tenho um carinho muito grande. Tenho amizades aí dessa época do fã-clube.
e tô sempre observando, acompanhando, mesmo que não ativamente como antigamente. Eu desejo muito sucesso a todas as laranjinhas e a Maria Cadu. Quando eu era criança, eu tinha o costume de ficar num cantinho onde tinha os matinhos. Minha mãe é costureira, né? Então ela ficava lá costurando. Enquanto ela tava costurando, eu tinha o hábito de ficar num cantinho procurando trevos de 4 folhas. Por quê? Na minha cabeça de criança, qual seria o meu pedido master? Eu ficava imaginando. No dia em que eu encontrar um trevo de 4 folhas, eu vou pedir para que ele arrume o meu quarto. Eu não precisaria arrumar o quarto nesse dia. E aí um dia eu encontrei e não resolveu. Eu pedi aí pra que arrumasse meu quarto sozinho e não arrumou, não sei porquê, né? E é interessante porque nessa época eu não chamava de trevo, eu chamava de cebolinha esse matinho, porque ele tinha um gostinho meio azedinho. E assim, eu não sei se mais alguém aí, se você também comia trevos e chamando de cebolinha, deixa aí nos comentários, mas eu adorava comer trevo de 4 não, né? Trevos de 3 folhas, enfim, trevos. Quando eu era criança, eu adorava imaginar, era como o Fantástico Mundo de Bob, sabe? Aquele desenho animado. Eu adorava imaginar personagens, histórias, eu imaginava personagens caminhando e cantando comigo, árvores encantadas que se mexiam. Eu criava toda uma fantasia na minha cabeça e construía diversas histórias de livros, assim. Tanto que eu adorava muito já desenhar e escrever nessa época. E era muito mágico pra mim, porque eu gostava muito de usar a minha imaginação. Até hoje, né, eu uso muito a minha imaginação e isso já veio daquela época. Quando eu era criança, eu tinha um amigo imaginário chamado Gasparzinho. Olha a criatividade da pessoa. No intervalo do meu trabalho, eu adoro ficar observando as formiguinhas trabalharem. Eu acho elas fantásticas, assim, extraordinárias mesmo. Eu não mato inseto nenhum, nem formiga, nem barata. Inclusive, todas as formigas que aparecem perdidas pela empresa em que eu trabalho, eu pego a folhinha e coloco lá no quintal. Eu vou salvando elas ali do caminho para não serem pisoteadas sem querer por alguém. Meu primeiro hamster perdeu a patinha, uma das patinhas do pezinho dele. Ele morava num balde. Nessa época eu era adolescente, a gente não tinha gaiola para cuidar do bichinho de ação. E aí a gente deixava o bichinho dentro de um balde. E dentro desse balde, para ele se aquecer, a gente colocava tecido. Aí teve uma noite que ele roeu o tecido dentro do balde. O tecido enroscou na patinha dele, passou a noite inteira gangrenando ali a patinha dele. No dia seguinte eu fui tirar ele do balde, ele até me mordeu, ele não era de morder porque ele era muito manso, eu levei um susto, né, soltei ele com tudo. Depois que eu fui ver que foi autodefesa, né, que o bichinho tava com a patinha, parecia um balãozinho roxo. A gente pegou e tirou, né, tudo, assim, tentou cuidar da patinha dele, mas não deu certo. Ela gangrenou mesmo e caiu. E, inclusive, esse hamster, ele foi pra Minas com a gente, né? São muitas horas. É bem longe e ele chegou a visitar Minas Gerais com a gente, passear. Toda vez que esse hamster voltava do pet shop, a gente levava ele lá e voltava. Cada vez que ele voltava com um sexo diferente. Às vezes ele ia lá de Mickey, quando voltava já era Minnie. Eles nunca adivinhavam assim qual era o sexo do bichinho. Quando eu era adolescente, no meu auge da criatividade, eu decidi fazer algo diferente. Não existiam esses esmaltes coloridos, mas eu já adorava a cor. Então eu peguei uma Bic verde, uma caneta Bic verde, cortei a caneta e misturei no esmalte, aqueles transparentes, sabe? Misturei e ficou verde, ficou lindo nas minhas unhas. Só que fiquei meses com as unhas amareladas, porque aquilo não saía das minhas unhas. Isso naquela época valeu a pena, pelo menos na minha concepção da época, porque eu fiquei com as unhas verdes, que eram a coisa mais linda e quase ninguém tinha, porque não tinha esmalte colorido daquele jeito. Quando era criança eu tive um frango chamado Júnior e tive uma pata chamada Linda de estimação. Quando eu era criança,
eu ganhei um cachocobra. A gente chamava de cachocobra, né, na festa junina. Era como se fosse uma mistura de cobra, porque tinha uma cara parecida de cobra, com um corpo de cachorro, que hoje eu penso que é mais uma onça, mas a gente chamava de cachocobra. Eu adorava aquele bichinho, a minha irmã tinha um também, a minha vizinha tinha outro. E foi um bichinho que acompanhou a gente durante aí uns bons anos, assim, como companheiro de aventuras. Eu tinha uma bolinha mágica, sim, uma bolinha mágica. Era uma bolinha transparente que eu também recebi, eu acredito, no mesmo dia do cachocobra. Eu ganhei essa bolinha e eu adorava essa bolinha. Aí teve um dia que eu deixei ela no quarto. Aí depois eu fui procurar a bolinha, ela não estava mais no quarto, ela estava no quintal, se eu não me engano. Aí, automaticamente, eu pensei com uma cabeça super criativa. Essa bolinha mágica, ela saiu daqui e se transportou pra lá sozinha. A partir de então, eu só me referia a essa bolinha como a bolinha mágica. Gente, me julguem, mas eu adoro comer miojo com farinha e banana. O primeiro livro que eu li e que por causa desse livro eu comecei a gostar de ler foi um livro do Stephen King, que se chama O Iluminado. Eu tava no colégio, peguei na biblioteca e simplesmente fiquei fascinada por essa obra do Stephen. Depois disso eu comecei a consumir muitos livros de ficção, especialmente dele, né, especialmente de terror. E aí eu, no caso, acabei na época passando esse gosto aí pra minha irmã, que também começou a consumir muito livro de Stephen King, inclusive. Hoje eu já não consumo tanto livro, tanto não, né? Na verdade eu não tenho consumido nenhum livro especialmente de terror, mas assim, nenhum livro de ficção. Hoje em dia eu tô numa época uma vibe mais de autoconhecimento, então eu tô lendo mais livros de autoconhecimento, mas naquela época eu li muito livro de ficção, de terror, de suspense e todos esses gêneros, assim, eu adorava. Eu não falo palavrões e, assim, é interessante porque desde criança, até hoje de vez em quando, dependendo, por exemplo, da música, se a música ela tem um palavrão no meio, algumas músicas eu acabo cantando, eu entro na vibe da música e vou cantando. Mas acontece muito e acontecia sempre, né, quando eu era mais nova, pra não falar o palavrão, eu substituía aí o palavrão da música por uma outra palavra que não fosse palavrão, sabe? Tipo um adjetivo de palavrão sem ser palavrão. Então, mais ou menos isso. Eu sonhava em ser uma chiquitita. Eu tenho uma boneca, é a minha boneca mais antiga. Eu ganhei essa boneca quando eu fiz 1 aninho de idade e o nome dela é Beatriz. Quando eu era criança e morava em Januária, eu costumava ir com a minha prima de bicicleta pela cidade atrás de figurinhas em lixos. Então tinha uma escola ali, o Claudemiro, aí a gente pegava e ficava passando ali perto da escola, sabe, do lado de fora da escola, onde fica um monte de lixo caído, jogado. Então, a gente ficava procurando figurinhas desse Plock, desse chiclete Plock. Eu adoro músicas mexicanas, inclusive eu tenho várias. A Thalia, da Feia Mais Bela, sabe aquela novela, Feia Mais Bela? Então, eu tenho várias no meu celular, tenho inúmeras, até RBD eu tenho ali. Falando em música, eu não faço a mínima ideia de quais músicas estão bombando hoje em dia. Se você perguntar, fulano e ciclano, eu vejo o pessoal comentando, mas eu tô totalmente por fora. Mas em compensação, as músicas que fizeram sucesso na minha infância, eu adoro, eu tenho todas no meu celular. Quando criança, eu adorava dar nomes aos objetos do meu quarto. Então, se por acaso você encontrar, por exemplo, a cama que eu cresci ali, você vai encontrar algum bilhetinho grudado com o nome, sei lá, Jaqueline. Aí tinha a estante, era João. Eu dava nome para todos os móveis, colocava ainda um bilhetinho grudado para não esquecer o nome desses objetos. Quando criança, eu adorava criar lagartinhas, sabe essas lagartas pretas e amarelas? Então, hoje eu percebo que era uma judiação, né? Mas eu pegava, ia ali pro matinho, ficava procurando aquelas lagartinhas, pegava elas, colocava numa caixinha com
folhas e achava que estava cuidando delas, né, como se fossem bichinhos de estimação. Quando eu era adolescente, eu sofria na hora de ir no cabeleireiro, porque eu não queria tirar nem as pontas. Meu cabelo era bem comprido e virgem, né, e eu sentia, não sei, eu tirava uma pontinha do meu cabelo e a sensação que eu tinha que todo mundo ia parar e ficar olhando pra mim, tipo, nossa, a Jéssica cortou o cabelo. Eu era tímida, então eu detestava, assim, ir no cabeleireiro, no salão, né. Pra mim era aquela coisa, parecia que todo mundo tava olhando pra mim. Hoje em dia, vocês percebem que eu não tenho muito mais disso, né. Também depois que eu passei química no cabelo, foi. Quando eu era criança, eu escrevi uma carta pra Sandy e pro Júnior, e até hoje eu tenho guardada a resposta, mas não era uma resposta escrita assim, sabe, à mão por eles. Era uma resposta automática, daquelas cartinhas já impressas e só com a assinatura deles no final, agradecendo o carinho e, sabe, era uma mensagem padrão, mas eu guardo com muito carinho, porque eu lembro que na época eu fiquei fascinada porque a Sandy e o Júnior tinham me respondido a minha cartinha. Os meus gatinhos, Lana e Clark, são em homenagem ao seriado Smallville, ao qual eu era fã quando eu era adolescente. Quando eu era mais nova, eu tinha uma certa relutância, um certo preconceito com livros de autoajuda. Já hoje eu amo. Minha única DP na faculdade foi em matemática. Eu sou viciada em listas, adoro criar listas, organização, cronogramas, eu adoro tudo isso. Eu sinto muita saudade de quando eu fazia tirinhas pra internet. Tanto do Tirazagé quanto pro Tiranossauro. Esse canal aqui que você tá assistindo foi criado no dia 29 de outubro de 2014, já vai fazer 3 anos. Porém, antes dele eu criei um outro canal. Só que, olha só, garota, eu tinha muita vergonha de pessoas conhecidas verem meus vídeos. Então o que eu pensei, se eu criar um outro canal, eu não comento que criei um outro canal, as pessoas que já me conheciam e estavam seguindo outro canal vão ficar lá e ninguém vai perceber que eu tenho um outro canal, né? Mas como podem ver, não adiantou muita coisa, eu acabei deixando, né, a vida me levar, a vida leva eu e vamos lá. Eu não assisto televisão já faz uns 2 anos mais ou menos. Quando eu era criança eu adorava criar umas músicas nada a ver. Ainda hoje eu faço isso. Enquanto eu tô na cozinha fazendo alguma coisa, tipo fervendo água, que é mais ou menos o que eu faço na cozinha, eu costumo brincar, imaginar, né, quando eu tô sozinha, claro, que eu sou Ana Maria Braga e que eu estou ensinando as pessoas ali. Eu imagino uma câmera na minha frente, eu fico imaginando que eu estou apresentando e ensinando as pessoas a ferver uma água. Olha que coisa difícil, né? Mas eu sempre gostei de fazer isso desde pequenininha. Eu tenho apenas uma irmã e eu sou a mais velha. Eu amo meus primos, eles são como irmãos pra mim. Uma vez foi uma cobra no carro em que meu pai tava. Vou tentar resumir bem rápido pra não ficar muito longa a história. Meu pai foi pro interior, ali nos Rochos, né, perto de onde meus pais vivem, aquele mesmo lugar que eu comentei que eu ia quando era criança. Tem um vídeo aqui que eu vou mostrar, vou deixar aqui um card de um vlog que eu fiz lá, contando mais ou menos quando eu era criança. Foi lá. E aí aconteceu que meu pai foi pra lá com uma picape que ele tinha na época. A gente morava em Januária, Minas Gerais, norte de Minas. E aí meu pai foi pra lá, à noite começou a ter uma barulheira ali no galinheiro, só que tava muito escuro. Interior é um breu à noite, não um breu, você só vê estrelas no céu e olha pros lados, é escuridão imensa. E aí eles até pensaram em ir lá, mas enfim, tava muito tarde. No dia seguinte meu pai pegou a estrada e voltou pra casa, que é na cidade, né? Aí passou aquele dia inteiro. No outro dia meu pai resolveu limpar, lavar a picape. Na hora que ele abriu o capô, não sei se é capô, aquela parte da frente da picape, encontrou uma jiboia estendida lá. A bichinha tinha comido no galinheiro e tava lá toda, né? E fazendo ali a digestão. Aí nisso meu pai pegou, eu tava na escola, minha irmã também. Meu pai pegou, chamou a minha mãe e falou: vem ver a rãzinha que veio no carro, né? Aí tava a bichinha, já tinha se movido, ela tava toda enroladinha ali naquela parte que fica quentinha, sabe? Da picape, na parte da frente. Ela tava toda quentinha ali, esquentando e
Enfim, gente, resumindo, a minha casa virou um rebuliço, porque veio toda a vizinhança conhecer a tal da cobra que tinha ido no carro do meu pai, graças a Deus que não aconteceu nada, né? Minha mãe disse que ela tava junto, eu não lembro que eu era criança, né? Mas tem filmagem, eu encontrei essa filmagem, que tá em VHS, eu tenho que passar pro DVD pra conseguir passar pra vocês. Eu vou localizar esse vídeo, essa fita, vou passar pra vocês verem. Aí tem eu, toda piquirruchinha, com um graveto, como apresentadora ali. E depois de refletir o que fazer com aquela tal daquela cobra, que naquele momento, como ela tinha comido muito, né, no galinheiro, ela não fez nada, ela ficou ali quietinha. Aí a gente resolveu, meu pai, né, resolveu, como ele é contra, né, matar animais, fazer qualquer coisa assim, resolveu soltar a bichinha. Então colocou numa caixa e soltou bem longe, bem longe. E aí eu fui de bicicleta e a gente soltou ela. Uma vez, ainda nessa mesma época, houve uma festa no interior. Ali naquele mesmo lugar onde eu coloquei o card, houve uma festa de Ano Novo. E aí a gente tava com a picape lotada, né? Porque a gente tava voltando pra cidade, pra Januária, à noite, de madrugada. E aí nisso, no meio do caminho, a picape pegou. Vocês vão ver, gente, que essa picape era maravilhosa. Ela tava indo e aí a roda pegou, soltou da picape, foi embora. E a picape fez isso, bateu assim e ficou encostada. E aí pensa que, lembra que eu comentei que é um breu à noite no interior? Então, a gente tava no meio de uma estrada de terra, no meio do breu. E eu criança, né, um monte de criança na picape, enfim, gente. A gente passou a noite ali ao relento, olhando as estrelas, os cometas caindo, tomando conta pra não aparecer nenhuma cobra. Foi uma grande aventura, mas foi bem divertida. Pra vocês verem, gente, nessa mesma época, a gente tava voltando ali do mesmo interior ali, dos Cochos, né? Teve festa e tava lotada a casa, foi um monte de gente em São Paulo, tudo. E aí a gente voltando com a picape. E aí tinha um cemitério do lado de cá, tinha uma casa. E aí vindo pra cá tinha um cruzamento que vinha carro assim, assim, assim e assim. Quando a gente tava descendo assim, a criançada toda atrás, a picape, né, porque é aberto. Uhul, a gente tá aqui! Aí pensa que não, meu pai tá lá dirigindo, daqui a pouco ele olha pras mãos dele e tá o volante soltinho na mão dele e ele lá tentando enfiar o tal do volante na picape. Só Deus mesmo. E ele tentava enfiar lá o volante, o negócio não ia. E aí, graças a Deus que a picape fez isso, ó, virou pro lado, antes dele passar pelo cruzamento onde vinha carro de todos os lados. Porque aí ele bateu assim no canteiro da casa e a picape parou. E aí ele conseguiu ajustar o volante e seguir em frente. Nossa, essa picape, gente, só de freio que caiu no caminho, vocês não fazem ideia. Quando meu priminho, João Vitor, meu primão hoje, né, um rapaz, fez uns 2, 3 anos, fui eu quem fiz a arte, né, que ficaria ali no aniversário, era o aniversário com o tema de Toy Story. E eu grudei um monte de cartolina, não era cartolina, era aquele papel durinho, sabe? Colei um do lado do outro, eu mesma fiz as ilustrações de Toy Story, pintei de guache, pintei com as tintas que tinha. E eu lembro que na época eu fiquei bem triste porque eu tava trabalhando no call center, eu não pude participar da festa, quando eu cheguei já tinha acabado tudo. Eu nunca fui numa balada. Gente, isso é real. Eu tô num trabalho, pode estar 40 graus. O pessoal até estranho quando eu tô sem blusa de frio. Vai estar 40 graus, eu vou estar de blusa de frio. 1, 2, 3, 4 blusas de frio. Onde eu trabalho, como eu coloco fone de ouvido, muitas vezes eu coloco música pra tocar e eu fico fazendo mímica. E dançando sozinha. E você se identificou com pelo menos um desses fatos? Deixa aí nos comentários, eu vou adorar saber. Você já deixou seu gostei também, pra me dar uma força aqui no canal pra ele crescer? Ainda não? Então clica aí. Pra você vai demorar 1 segundo e pra mim vai fazer toda a diferença, porque vai fazer esse vídeo ter mais força no YouTube e ser mais visível, né? Ficar mais visível.
Também, se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí, clica também no sininho para você receber as notificações por e-mail sempre que sair vídeo novo aqui. Me acompanhe aqui também nas redes sociais para não perder nadinha. E gratidão enorme por assistir até aqui. Um super, hiper, ultra, mega beijo. Tchau!